Amigos queridos, em nome de Jesus, nos reunimos nesta manhã, confiantes na sua misericórdia, Senhor, em favor de todos nós, irmãos em humanidade. É neste ambiente sereno, às primeiras horas da manhã desse dia, neste alvorecer suave, na brisa leve da manhã, que nos recolhemos em seu nome, para mergulharmos em verdades de vida eterna, estes ensinamentos sublimes, que hão de motivar os nossos espíritos ávidos da verdade, para uma libertação profunda das imensas dificuldades que trouxemos. Que a cada passo da jornada possamos nos sentir melhores, revigorados na fé, fortalecidos no bem e na verdade, e sentindo a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, Senhor, em seu nome, iniciamos as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos refletindo é caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é isso o que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Então, a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Então, não consiste na esmola, porque isso é um dever moral. E também nas palavras de consolação, que são outros deveres morais. Mas a verdadeira caridade são sentimentos que nós vivenciamos com aqueles que nos cruzam o caminho. E este de hoje é a benevolência. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Então, nós estamos entrando nesse novo pensamento do mesmo item, caridade para com os criminosos, né? Porque por criminosos estamos entendendo todos nós que de alguma sorte somos transgressores das leis divinas, se não nessa encarnação ostensivamente, em outras tantas passadas necessariamente. Então, caridade para com as imperfeições alheias. E a caridade para com a imperfeição alheia, ela precisa nascer do nosso sentimento profundo de compreender o outro como espírito. Compreender que aquele espírito tem uma história milenar, e essa história está esculpida nas suas características do hoje. Elas estão presentes nesse momento na nossa vida
E nós viemos transformar essas características e não o faremos sozinhos. Não fosse a presença amorosa daqueles que ombreiam conosco a existência na Terra, sejam eles os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão no nosso contexto profissional, social, aqueles espíritos que Jesus concedeu que de nós se aproximassem, para que juntos nós pudéssemos construir uma nova história, com uma nova base, a base da fraternidade. Então nós estamos no planeta, nessa encarnação, para construirmos uma nova história sobre um passado difícil, um passado obscuro, de muita ignorância, mas nós desta vez queremos fazer diferente. E que nós saibamos aproveitar então aqueles encontros e reencontros para transformar aquele desamor num novo amor, um amor fraterno que começa na benevolência. Então, Emmanuel traz para nós uma lição chamada Ante Nossos Adversários, que diz assim: interpretemos nossos adversários por irmãos, que não nos seja possível recebê-los por instrutores. Na verdade, eles são nossos grandes professores, os nossos adversários, os nossos afetos. Tirem ele do seu caminho quando a gente tem vontade de sair de casa, tem vontade de romper relacionamento, tem vontade de mudar de estado. Tira esse espírito da sua vida e você vai estar na paralisação. O espírito paralisa o progresso moral, porque ele não tem o desafio que é necessário para ele todos os dias para lembrá-lo o que ele fez no passado. Porque colocássemos qualquer um de nós que queremos fugir das situações conflitivas numa casinha bem ajeitadinha, com um belo jardim, com flores, com encantamentos, né? Onde só recebêssemos os nossos amigos em nome de Jesus. Vida fictícia. Nós iríamos achar que éramos bons, que somos bons. Iríamos pensar isso de nós. Porque os nossos grandes professores estariam ausentes. Mas Jesus nos coloca pertinho deles, para que a gente possa dessa vez fazer uma nova história com eles. Então, quando não nos seja possível recebê-los por professores, vamos recebê-los como irmãos. Quando o Senhor nos aconselhou a paz com os inimigos do nosso modo de ser, recomendou-nos certamente o ouvido de todo o mal. Esquecer o mal não é perder a lembrança do fato, mas é desativar as emoções doentes que envolvem aquele fato. Essa é a transformação profunda do fato do espírito. Então eu tenho um fato traumático imantado de raiva, mágoa, ressentimento, rejeição, todos os núcleos que nós trazemos. O que é preciso ser feito? O que é esse esquecimento? Esgotar essas energias doentes. Como fazer isso? Construindo sentimentos novos que, ao entrar em contato com a morbidez dessas emoções, reagem de forma a neutralizá-los. Porque nós temos que entender o processo de evolução. Então eu preciso renovar essa mágoa arquissecular, como eu sempre digo, construindo no presente uma nova história, que tenha uma vibração superior, nobre, que os meus objetivos sejam objetivos de progresso, que as minhas tarefas sejam no bem constante, para que eu possa agir de forma nova e esse novo momento, essa nova existência tenha um vigor vibracional
tão intenso que, ao entrar em contato com esses quadros do passado, reagem de forma a transformar. É isso que nós viemos fazer na Terra, né? Mas, às vezes, fustigando aqueles que nos ofendem, a pretexto de servirmos à verdade, quase sempre faltamos ao nosso dever de amor. Há pessoas que ferem muito o outro em nome da verdade. Quem de nós já não passou por essa palavra tão carregada que mais magoa do que socorre, mesmo que ela seja uma palavra do Evangelho? Porque a forma como nós levamos essa verdade pode ser uma verdade imantada de uma força muitas vezes impositiva, coercitiva, ou crítica, ou a irônica, usando às vezes as palavras do Evangelho. Ironizamos, criticamos, impomos, como se fôssemos melhores. Então, quase sempre faltamos ao nosso dever de amor. Nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha dos nossos pontos de vista. Isto, quando uma pessoa fala, eu sei o que é o melhor para você, isso pode nem sempre ser a verdade. Porque ela quer mostrar o nosso mapa, vamos dizer aqui, essa cartilha, pelo ponto de vista dela. Mas quando nós temos uma certa humildade e reconhecemos que o outro realmente tem melhor condição de nos conduzir, devemos ceder. Devemos nos entregar. Porque quando nós reconhecemos a possibilidade do outro nos socorrer e nos curvamos, é uma experiência de humildade, vamos nos entregar docilmente a este que tem recursos morais melhores que os nossos para nos conduzir. E a nossa rebeldia permite? Às vezes nós lutamos por um ponto de vista equivocado. E alguém está nos mostrando as trilhas seguras e nós não queremos ver. E não raro, diz Emmanuel, enzurzindo os outros com o látego de nossa crítica ou intoxicando-os com o vinagre de nosso azedume, procedemos à maneira de lavrador que enlouquecesse repentinamente, espalhando cáusticos destruidores sobre a plantação nascente, necessitada de auxílio pela fragilidade natural. Quanto nós, em nome de uma pretensa verdade, que na verdade não é a verdade, é um ponto de vista, nós lutamos por um ponto de vista pensando que aquilo encerra a verdade, mas a verdade, como temos falado todos os dias, são as leis de Deus. E todo o nosso comportamento que foge às leis não é a verdade, é apenas um ponto de vista. Claro que o amor fraterno encontra 1000 modos diversos para fazer-se sentir no reajuste das situações difíceis no caminho da vida. E é justamente para a verdadeira solidariedade que devemos apelar em qualquer circunstância obscura do roteiro comum. Ser solidário é compartilhar com o outro, oferecendo os nossos mínimos recursos. No que eu posso te doar do que eu trouxe de melhor, que pode ser mínimo, mas é aqui a minha oferta pessoal. Essa é a ação solidária. Mas eu sempre tenho dito o que Joana de Ângeles fala sobre a gratidão. Ela diz que a gratidão, quando que nós estamos verdadeiramente manifestando a gratidão? Quando nós estivermos sendo solidários. Por quê? Porque eu estou fazendo para o outro o que eu já recebi de alguém, aquilo foi tão tocante no meu ser espiritual, foi tão benéfico ter recebido
que eu passo a ter motivação para fazer também para o outro. Então, a gratidão, ela se expressa na solidariedade. Então, se não apagamos o incêndio, atirando-lhe combustível, se não podemos sanar feridas, alargando-lhe as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com os nossos adversários por intermédio da violência ou qualquer tipo de imposição. Usemos o amor que o Mestre nos legou se desejamos a paz na vida maior. Ajudemos aos que nos ofendem, oremos pelos que nos perseguem ou caluniam, amparemos os que nos perturbam, sejamos o apoio dos companheiros mais fracos, e o Divino Senhor da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno se fará revelar, amparando-nos e selecionando os nossos sentimentos através do justo julgamento. Esta é uma página do Reformador em janeiro de 1953, que deve estar em outros livros também. Mas qual é a postura do trabalhador espírita cristão diante dos seus desafetos, né? Porque aquele desafeto, nós os escolhemos, né? Nós pedimos a Jesus que estivéssemos junto, porque sem eles enlouqueceríamos pelas culpas pregressas. Sem eles, nos seria privada a oportunidade de reajuste com a lei. Sem eles, não saberíamos construir o valor do perdão em nossas vidas. E seríamos espíritos eternamente manchados de mágoas e ressentimentos. Então vamos refletir. Irmãos, quão importante é deter o nosso pensamento nessas questões que a Célia trouxe para nós hoje, porque todos aqueles que representam para nós algum nível de desafio, na verdade, eles estão ali para deslocar de nós pensamentos, ideias que nós trazemos milenarmente e que quase nunca corresponde à realidade ou à verdade. Então nós vamos ver, por exemplo, aqueles espíritos que são profundamente religiosos, nascendo às vezes em famílias que não apresentam nem a religiosidade, nem a religião, nem gostam e até se opõem. E aí o espírito que nasce naquele contexto, ele muitas vezes ele tem uma necessidade de abandonar aquele ambiente, de buscar aqueles que falam a mesma língua, que trazem um contexto mais harmonizado em relação à religião. E na grande maioria das vezes, nós vamos ver pessoas religiosas mais fanáticas. Isso é muito importante. E que precisa daquela família de pessoas que não abraçam nenhum tipo de religião para que possa, de alguma sorte, modificar aquela atitude de fanatismo que nós trazemos. Porque é muito, mas é muito, muito comum espíritas fanáticos, católicos fanáticos, protestantes fanáticos. E o que é o fanatismo, né? É quando a gente prefere o que a gente pensa do que o outro que está conosco.
Isso é um fanatismo. Porque Jesus, quando veio viver as leis conosco, ele não separou de maneira nenhuma na sua forma de pensar, de sentir e de agir, nenhum daqueles que tinham uma crença que não correspondia àquilo que ele trouxe. Ao contrário, ele envolveu a todos. Porque uma coisa importante para nós compreendermos é que é preciso sair de dentro de nós para o outro sentimentos. E quando nós não conseguimos emanar esses sentimentos, nós ficamos na teoria, nós ficamos na expressão daquilo que nós já sabemos que é a verdade, sem vivenciar na prática aquilo que nós estamos pregando. Então, todos nós que vivemos essa situação de estarmos numa família que não tem religião, ou que detesta a religião, ou que tem uma posição de indiferença, vamos olhar com muita honestidade para nós, para ver se identificamos na nossa intimidade traços de pensamentos extremamente arraigados a um religiosismo, que não é religiosidade. É muito importante que a gente pense sobre isso, porque admitir o fanatismo é muito difícil. Então, por exemplo, muitos espíritas, qualquer coisa que acontece, falam assim, isso é espírito, isso é obsessão. Uma coisa é evidente, né? Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados. E atraímos de acordo com aquilo que nós emanamos pelo pensamento. Mas daí apontar para aqueles que nos cercam e até para nós mesmos que as nossas ações elas não são da nossa responsabilidade porque estamos sendo influenciados, aí já vai uma distância tremenda. Então, amar os inimigos, que é o tema, ter compaixão por aqueles que erram, que não pensam como nós, realmente é altamente libertador. E nós queremos comentar um texto intitulado, que a Célia já comentou inclusive, mas nós queremos abordar alguns pontos. O inimigo que não devemos acalentar. Esse é o título do texto. Que inimigos que a gente não deve acalentar? Como nós falamos ontem, os íntimos, aqueles inimigos estruturados dentro de nós por postura extremamente equivocada. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes, inveja, prepotência, são todos esses inimigos que não devemos acalentar. Então, Emmanuel começa assim: defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor
que te não percebe a intenção elevada. Contudo, a ignorância, a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento, é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Então, ainda ontem eu conversava com uma pessoa que é muito reativa a qualquer comentário em relação a ela. E isso é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando nós reagimos com muita veemência, quando alguém faz um comentário infeliz a respeito de nós, é porque estamos acalentando esses inimigos íntimos. Porque quando uma pessoa faz um comentário depreciativo em relação a nós temos que perguntar duas coisas. O que essa pessoa está falando é verdade? Se for, ter a humildade de ouvir e prestar mais atenção para modificar intimamente. E se não for, deixe esse espírito com esse conteúdo, porque não seremos nós que vamos tirar. Não seremos. Porque aquele comentário, aquela interpretação é uma matriz energética que está dentro dele. E que ele sai fazendo cópias dessa matriz energética, seja em relação a nós, ou em relação a outros, ou em relação a si mesmo. E nesse ponto é extremamente importante que tenhamos a coragem de silenciar. Simplesmente o silêncio. Mas o silêncio não da mente, não da boca, mas o silêncio do coração. Para que o coração não emane vibrações contagiosas, que vai colocar em risco a harmonia do ambiente que nós nos encontramos. Porque quando estamos imersos em ambientes não favoráveis ao nosso desenvolvimento como espíritos, quando nós estamos imersos em ambientes pestilentos criados por nós mesmos, as nossas ações, as nossas reações, nossos pensamentos ficam altamente comprometidos. E nós perdemos a capacidade momentânea de exercermos tarefas importantíssimas na nossa vida. Tarefas espirituais. Como orar com o coração contaminado? Como dar um passe com ideias de julgamento? Como sintonizar com amigos superiores que vão nos orientar o dia, a semana, a existência, estando com o pensamento circunscrito em densidades terríveis? Daí a importância de nós verdadeiramente ficarmos atentos às questões que nos cercam. E ele continua: indubitavelmente a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade, a enrodiciar no seu coração por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Amigos, que terrível é nós desanimarmos de alguém, de uma relação ou de nós mesmos. Porque esse estado de desânimo e de inutilidade
que é própria da crítica, do julgamento, da exigência. Amigos, quanto nós somos exigentes nas relações. Quanto é forte isso ainda em nós. Exigimos que o outro tenha um comportamento que para nós é o mais agradável. E isso, quando não atendido, traz para o nosso coração esse estado de desânimo. Mas somos nós que temos que oferecer a mão cheia para o outro. É esse estado de alma que vai nos predispor a ficar todo o tempo todo, num estado de equilíbrio, necessário para que nós tenhamos aproveitamento reencarnatório na Terra. Então, vamos refletir sobre isso e buscar realmente nos fazer melhores. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, que nós possamos ouvir o Seu chamado e dizer sim para a vida verdadeira, que nós possamos nos dedicar com afinco, com bom ânimo a esta existência que o Senhor nos conferiu, para que pudéssemos nos libertar dos inúmeros equívocos. Que neste dia, Senhor, nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo para estar com aqueles que o Senhor colocou em nossos caminhos, oferecendo-lhes a mão, o coração, a convivência, para que possamos nos tornar espíritos mais amorosos, mais calmos, mais tolerantes. E nesta hora, Senhor, rogamos em favor dos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Irmãos nossos necessitados do Seu amor, Senhor, de serem visitados nesta hora, para sentirem-se amparados, revigorados em suas almas, que possam experimentar nesta hora a paz que nos envolve. E nós outros, Senhor, possamos conduzir o nosso dia com alegria, servindo, amparando, disponibilizando do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.